Queridos, eu quero hoje falar um pouco a respeito de uma história de Jesus, onde ele estava com seus discípulos numa festa, chamada Festa das Cabanas. O capítulo 7 do livro de João vai mostrar essa história que começa ali. A Festa das Cabanas era também conhecida como Sucote. Na época de Jesus, era uma festa que durava sete dias. Com um detalhe, o primeiro e o oitavo dia eram dias de descanso, descanso solene, onde as pessoas precisavam descansar. E o significado dessa festa era para lembrar da provisão e proteção que Deus deu durante aqueles 40 anos que o povo do Senhor, ele ficou no deserto, depois que eles saíram ali do Êxodo, no Egito. E é uma festa também que marca o fim da colheita, e eles também tinham a esperança, ao comemorar essa festa, a esperança da vinda do Messias. Mas o principal propósito dessa festa era celebrar a libertação ali da peregrinação dos israelitas que saíram do Egito. Como é que funcionava essa festa? Eles construíam algumas cabanas, que têm o nome de sucá. E essas cabanas eram uma espécie de cabanas temporárias, somente durante as festas ali, para lembrar da dependência de Deus e da provisão do Senhor ali naquele deserto. Os discípulos de Jesus, ao aproximar aquela festa, eles estavam preocupados, porque muitas pessoas já estavam descontentes com aquilo que Jesus, ele estava ensinando. E ao conversar com os seus discípulos, num primeiro momento, eles acharam perigoso demais Jesus ir até aquela festa. E por isso eles dizem, olha, mestre, não é bom você... E aí Jesus, ele muda de ideia, ele muda de opinião e ele acaba indo até essa festa. E ali, em meio a esta festa, começa, no coração de muitos que estavam participando ali, uma série de questionamentos. Questionamentos vindo da parte dos judeus, dos religiosos da época, mas questionamentos também vindo dos seus próprios discípulos. Porque aquelas pessoas tinham dúvidas a respeito de quem verdadeiramente era Jesus, era o Messias, não era o Messias. Agora, uma coisa fica evidente, aquilo que Jesus ensinava e os grandes feitos dele estava chamando a atenção das pessoas, mas também dividia opiniões dos judeus e dos religiosos da época. Lá em João, no capítulo 7, no verso 12, o texto vai dizer assim que entre a multidão havia muitos boatos a respeito dele, Jesus, né? E alguns diziam, ele é um bom homem, e outros respondiam, não, ele está enganando o povo, mas ninguém falava dele em público por medo dos judeus. Existia dúvidas, questionamentos nos corações daquelas pessoas, mas Jesus, ele não simplesmente estava ali participando daquela festa, mas ele intencionalmente começa a realizar alguns feitos ali. No meio da festa, Jesus começa a pregar para aquelas pessoas e aquelas palavras impactavam a muitos. Capítulo 7 de João, verso 14, vai dizer que quando a festa estava na metade, Jesus subiu ao templo e começou a ensinar os judeus. E eles ficaram admirados e perguntaram como foi que este homem adquiriu tanta instrução sem ser estudado. Jesus, ele fazia a diferença com os seus ensinamentos. Ele provocava muitas pessoas, mas ele incomodava também muitos ali por causa que ele confrontava e ele incomodava o tradicionalismo da época. Porque existia ali uma cultura religiosa que estava sendo confrontada. E Jesus, ele começa a ensinar e a confrontar de que o Senhor, através de Moisés, havia entregue a lei para que fosse seguida, mas eles deveriam seguir aqueles mandamentos, mas eles não o faziam. E lá no verso 19, o texto vai dizer que Moisés não deu a lei a vocês, no entanto, nenhum de vocês lhe obedece,
porque vocês procuram matar-me. E eles dizem assim: você está endemoniado. Respondeu a multidão: quem está procurando matá-lo? É muito interessante, nós estamos estudando na nossa escola bíblica, aos domingos de manhã, a respeito de cristologia. E é muito interessante que hoje o bate-papo ali na sala dos homens era a respeito do conhecimento e da autolimitação do próprio Senhor Jesus, dele sendo Deus. E eu fico tentando imaginar ele conversando com aquelas pessoas que estavam bravas com ele ali, chamando ele até mesmo de endemoniado, e eu fico imaginando o Senhor Jesus falando: se eles soubessem quem eu sou. E a partir daquele momento, a partir desse tempo, Jesus ele começa a se revelar àquela multidão. Queridos, eu fico imaginando a multidão que estava incomodada, da mesma forma como acontece algumas brigas de irmãos. Quem tem algum irmão aí? Levanta a mão, deixa eu ver. Então vocês vão entender. Se você não tem, você também vai entender se você tem filhos aí com 2 irmãos ali. Você já percebeu que quando começa uma discussão, e aquele que está perdendo a discussão, ele acaba deixando a discussão de lado e às vezes ele quer partir para a agressão? Não é assim? Não é assim que acontece? Eu era o mais novo, apanhei muito dos meus irmãos, viu? Viu, Mendonça? Queridos, quando a gente olha para aquele povo, eles não tinham argumentos para questionar aquilo que Jesus estava ensinando. E chegou ao ponto em que eles estavam partindo realmente ali para a violência, porque eles já não sabiam mais aquilo que eles poderiam fazer para que Jesus se calasse. E mesmo eles negando nesse texto antes que nós lemos que queriam matá-lo, João ele mostra nos versos 25 e 26 que verdadeiramente era esse o propósito e a intenção no coração de alguns. Ele vai dizer que então alguns habitantes de Jerusalém começaram a perguntar, isso no verso 25, não é este o homem que estão procurando matar? Aqui está ele falando publicamente e não lhe dizem uma palavra. Aí eles dizem assim: será que as autoridades chegaram à conclusão de que ele é realmente o Messias? Gente, aquela festa de Sucote, naquele ano, foi meio bagunçada com a presença de Jesus. Porque ele usa essa oportunidade para falar aos corações daquelas pessoas, e alguns entenderam. A grande verdade é que ele aproveitou aquele tempo, aquele momento, como algo estratégico, para que ele pudesse se revelar como enviado de Deus. Ele vai se apresentar no capítulo 7 como a água viva que sacia o sedento, e mais tarde ele se apresenta como a luz do mundo que dissipa as trevas. Lá no capítulo 7, verso 37, vai dizer que no último dia, e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Ele estava se referindo ao Espírito que mais tarde receberia os que nele crescem. Até então o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não fora glorificado. Ouvindo as suas palavras, alguns no meio do povo disseram: certamente este homem é o profeta. Outros diziam: ele é o Cristo. E ainda outros perguntaram: como pode Cristo vir da Galileia? A Escritura não diz que o Cristo virá da descendência de Davi, da cidade de Belém, onde viveu Davi? Assim o povo ficou dividido por causa de Jesus, e alguns queriam prendê-lo, mas ninguém lhes pôs a mão. Querido, esse é um texto que mostra aquilo que é a autoridade do Senhor Jesus. E essa mesma palavra que ele estava ensinando naquela época é a palavra viva e eficaz, que hoje ela está à minha disposição e à sua disposição. De que Jesus, ele é aquele que vai saciar a sede interior que existe dentro do coração de uma pessoa. Ele não estava falando aqui simplesmente da água em sua molécula.
Ele estava falando a respeito de algo maior do que isso. Ele falava a respeito de questões do coração. Ele falava a respeito de coisas que eram profundas na alma de cada ser humano. E ele se apresenta como aquele que nele crê, ele terá rios de águas vivas fluindo dentro do coração. Você e no seu relacionamento com Deus, você tem experimentado esses rios de águas vivas sendo derramados pelo poder do Espírito Santo dentro do teu coração? Quando eu olho para esse texto, eu vejo que essa oferta, ela está hoje à minha e à sua disposição. E no momento em que nós entendemos quem é Jesus, e nós nos submetemos àquilo que Jesus deseja, nós estamos iniciando uma etapa na nossa vida, onde o nosso coração está aberto para aquilo que Deus deseja realizar dentro do nosso coração. Queridos, depois da festa, ele vai até o Monte das Oliveiras, ele começa a ensinar. E quando ele estava ali no Monte das Oliveiras, ele vive aquela história que muitos de vocês conhecem, onde uma mulher pecadora é levada ali até ele, e eles levam aquela mulher que estava em adultério, e eles começam a questionar a respeito, e ele diz aquela frase: olha, aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. E aquelas pessoas começaram a se dissipar. O verso 10 vai dizer que ele diz assim: então Jesus pôs-se em pé e lhe perguntou: mulher, onde estão eles, os teus acusadores, né? Ninguém a condenou. Ninguém, Senhor, disse ela. E declarou Jesus: eu também não a condeno. Agora vá e abandone a sua vida de pecado. Queridos, da mesma forma em que o rio de águas vivas está à nossa disposição, a recomendação do Senhor para que nós também abandonemos o nosso pecado é uma verdade exposta na palavra do Senhor. Queridos, existem muitas pessoas que acham que podem viver vida de intimidade com Deus, flertando com o pecado. E isso não é possível. Por isso que Jesus Cristo, ele veio e ele morreu para que haja o entendimento a respeito disso, mas para que haja arrependimento e para que haja confissão genuína dentro do coração. Queridos, aquela história e esse texto, esses textos que nós estamos vivendo, o grande questionamento a partir desses acontecimentos era quem era Jesus. Porque a cada afirmação eles tinham mais dúvidas, alguns tinham mais dúvidas ao invés de entender. E a grande questão aqui era uma só: aquelas pessoas estavam alvoroçadas e incomodadas com tudo aquilo que estava acontecendo. Nós já vimos que em João 7 ele se apresenta ali, né? João 7 ele se apresenta como a luz do mundo. João 7 ele se apresenta como a água viva que nós vimos, e em João 8 ele se apresenta como a luz do mundo. Olha o que o texto diz no verso 12. Falando novamente ao povo, Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Queridos, é muito interessante como ele se revela no capítulo 7 e também no capítulo 8, porque ali ele está se declarando a respeito daquilo que ele era. E no capítulo 9, ele também vai se colocar ali como a luz, ao curar um cego de nascença. Alguns estudiosos dizem que no capítulo 8 ele se declara a luz como uma espécie de título. Mas no 9 ele manifesta ser a luz, realizando a cura daquele cego de nascença. Jesus, a luz que ilumina a escuridão. Queridos, depois disso eles vão até Jerusalém, e Jesus encontra-se com um homem que vivia a sua vida toda na escuridão, ao encontrar com aquele cego. E esse encontro não foi por um acaso, esse encontro foi intencional, porque ali ele estaria expondo o seu poder, aquilo que ele tinha, mas ele também revelaria a cegueira espiritual de alguns judeus e religiosos daquela época. E eu convido você a ler o texto que nós vamos meditar
no capítulo 9, a partir do verso 1. Eu vou estar lendo primeiro do verso 1 até o verso 12, depois de 24 a 33. E eu queria que você acompanhasse. O texto vai dizer assim que, ao passar Jesus, ele viu um cego de nascença. Os seus discípulos lhe perguntaram: Mestre, quem pecou, este homem ou os seus pais, para que ele nascesse cego? E disse Jesus: nem ele nem os seus pais pecaram, mas isto aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. E enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Mais uma vez ele se afirma. E tendo dito isto, cuspiu no chão, misturou terra com saliva e aplicou-as aos olhos do homem. Então disse-lhe: vá se lavar no tanque de Siloé, que significa enviado. O homem foi, lavou-se e voltou vendo. Os seus vizinhos e os que anteriormente tinha visto mendigando perguntaram: não é este o mesmo homem que costumava ficar sentado mendigando? E alguns afirmaram que era ele, outros diziam: não, apenas se parece com ele, mas ele próprio insistia: sou eu mesmo. Verso 10, então, como foram abertos seus olhos, interrogaram-no eles. E ele respondeu: o homem chamado Jesus misturou terra com saliva, colocou-as nos meus olhos e me disse que fosse me lavar em Siloé. Eu fui, lavei-me e agora vejo. E eles lhe perguntaram: onde está esse homem? Não sei, disse ele. Verso 24 agora. Pela segunda vez chamaram um homem que fora cego e lhe disseram: para a glória de Deus, diga a verdade. Sabemos que esse homem é pecador. E ele respondeu: não sei se ele é pecador, não. Uma coisa eu sei, eu era cego e agora eu vejo. E então lhe perguntaram: o que ele fez a você? Como abriu seus olhos? E ele respondeu: eu já disse e vocês não me deram ouvidos. Por que querem ouvir outra vez? Acaso vocês também querem ser discípulos dele? E então eles o insultaram e disseram: discípulo dele é você. Nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas quanto a esse nem sabemos de onde vem. O homem respondeu: ora, isso é extraordinário. Vocês não sabem de onde ele vem. Contudo, ele me abriu os olhos. Sabemos que Deus não ouve pecadores, mas ouve o homem que o teme e pratica sua vontade. Ninguém jamais ouviu que os olhos de um cego de nascença tivessem sido abertos. Se esse homem não fosse de Deus, não poderia fazer coisa alguma. E diante disso, eles responderam: você nasceu cheio de pecado, você tem a ousadia de nos ensinar, e os expulsaram. Esse é o trecho que conta a história aí da cura desse homem que era de nascença. Queridos, vocês perceberam que está rolando aqui uma treta, né? Está rolando ali uns questionamentos, uma conversa ali meio acalorada ali. E é muito interessante que aqui no capítulo 9, quando Jesus ele faz o milagre e cura esse cego de nascença, esse homem ele nunca havia enxergado na vida. Os seus pais o acompanharam durante toda a vida, por onde ele era guiado ou desejava ir. E é muito interessante que Jesus, quando ele está diante daquele cego, o questionamento que veio por parte dos discípulos. Não foram os judeus, não foram os religiosos que levantaram o questionamento a respeito de quem havia pecado por causa da condição daquele homem. No verso 2 ele diz: mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Queridos, por que eles tinham esse entendimento? Você já parou para pensar? Por que existia essa cultura de interpretar uma enfermidade, né, como uma punição de Deus? Existe na teologia uma teoria da crença da punição direta,
onde a teologia daquela época ensinava e acreditava que a cegueira de nascença ou outras enfermidades que trouxesse grande sofrimento era um castigo direto de Deus, por um pecado específico da pessoa ou de algum antepassado. Por isso que essa interpretação fazia parte do entendimento até mesmo dos discípulos de Jesus. E Jesus, diante dessa exposição, diante dessa interpretação errônea, ele diz, não é bem assim. E eles se baseavam para ter esse entendimento num texto em que eles interpretavam errado, que era lá de Êxodo, no capítulo 20, nos versos 5 e 6. O texto vai dizer, olha, não te prostrará diante deles e nem lhes prestará culto, porque eu, o Senhor, o teu Deus, sou Deus zeloso, que castiga os filhos pelos pecados dos seus pais até a 3ª e 4ª geração daqueles que me desprezam, mas trato com bondade até 1000 gerações aos que me amam e obedecem aos meus mandamentos. Esse texto aqui, ele está falando a respeito de idolatria, mas eles usavam esse texto justamente para tentar justificar o porquê que uma pessoa, ela estava sofrendo uma doença ou talvez uma maldição. E eles ali, os saduceus, os fariseus, eles se afirmavam nessa teoria, na tentativa de explicar o porquê que uma pessoa nascia com algum tipo de deficiência. Queridos, Jesus, ele confronta essa ideia, essa interpretação, que eu gosto de chamar de simplista, e ele rejeita, a condenação, o sofrimento daquele cego como uma oportunidade para a glória divina. Agora, não era só isso, só essa dificuldade que estavam ali diante desse contexto e diante dessa história. Havia uma outra complicação. Muitas complicações, hein, gente? Aquela cura foi realizada num sábado. E ali estava mexendo, porque estava quebrando um preceito rabínico da época. O ato de Jesus, ele pegar a saliva e ele misturar com a terra, era considerada trabalho para eles. E se era trabalho, estava violando, aquele preceito, que deveria se guardar o sábado. E eles olhavam para Jesus a partir daquele momento como o infrator da lei. E ali, ele estava mexendo num ponto central ali, que era esse ponto que fazia com que a oposição farisaica crescesse de uma forma muito grande. Porque eles acreditavam que Jesus, ele estava pecando. Queridos, quando eu penso numa situação como essa é uma situação muito comum até mesmo nos dias de hoje, de nós cometermos uma inversão de valores, onde um formalismo religioso se sobressaía àquilo que Deus desejava revelar ao seu povo. Era uma espécie de soberba humana e formalismo religioso que priorizava a regra acima da misericórdia e do poder de Deus. E é diante de tudo isso, queridos, que eu convido você nessa noite a identificar algumas verdades apresentadas diante do agir poderoso de Deus na ocasião da cura daquele cego de nascença. E a primeira verdade é que o verdadeiro sentido do sofrimento daquele cego era glorificar o nome de Deus. O propósito da cegueira era glorificar o nome de Deus. Os primeiros versículos vão dizer que ao passar Jesus viu o cego de nascença, seus discípulos o questionaram, mestre, quem pecou, ele ou seus pais, E disse Jesus, nem ele nem seus pais. Isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida deles. Querido, Jesus, ele refuta a ideia de sofrimento
como punição, mas mais do que isso, ele enxerga aquela situação como uma oportunidade de dar testemunho da glória de Deus através da sua própria vida. Queridos, a grande verdade é que o sofrimento, ele tem um lugar no plano de Deus. Sabe por quê? Porque nós cremos que Deus, ele não é simplesmente criador, mas ele é o sustentador de tudo que existe. Logo, o sofrimento tem um lugar no plano de Deus. Quando eu e você nós passamos por lutas, Deus tem propósito. Deus tem projetos. J. Parker vai dizer assim: saber que nada acontece no mundo de Deus à parte da vontade do Senhor pode assustar o ímpio, mas estabiliza o santo. Aquele que conhece a palavra de Deus, aquele que conhece o Senhor, ele vive com a convicção de que Deus está presente em todos os momentos da vida, por mais difíceis que possam parecer. E tem uma citação do pastor Hernandes Dias Lopes que eu gosto demais. Ele diz assim: olha, o sofrimento na vida dos filhos de Deus não vem sem propósito. O sofrimento é pedagógico. Quando Deus nos permite passar pelo vale da dor, Ele está esculpindo em nós o caráter de Cristo. Queridos, que forma genial de expor aquilo que verdadeiramente a palavra do Senhor, ela ensina, e ela é a palavra a ser vivida. Agora, a grande verdade de tudo isso, queridos, era que aquele homem, ele estava cego fisicamente, mas aqueles judeus, aqueles religiosos, eles eram cegos espirituais, incapazes de perceber aquilo que estava acontecendo, a mensagem que Jesus ensinava. Não existia lugar nos corações dele, para algo novo, para algo diferente daquilo que eles acreditavam. E aqui entra uma situação onde a religiosidade, que era a forma, se torna mais importante do que a essência, que eram as pessoas. Tem muitas pessoas que se preocupam com a forma de como vai adorar a Deus, quando na verdade a essência, que são as pessoas, foi o motivo pela qual Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, e não por formalismo religioso. Aí nós estamos ouvindo isso dizendo: ah, pastor, mas isso daí é só para aqueles dias. Hoje em dia não existe mais isso. Será, queridos? Ainda nos dias de hoje, existem pessoas que não entenderam, e pessoas que vivem aprisionados à forma, se esquecendo ou mesmo não se importando com a essência. Quando nós olhamos para essas histórias, o sábado era mais importante do que um homem que nunca enxergou pudesse enxergar. Um homem que podia ter a sua vida mudada diante de tão grande sofrimento, sequer fez com que ele se compadecesse e pudessem olhar com empatia para aquilo que estava acontecendo. Queridos, quais são os momentos da minha vida e da sua vida que erramos da mesma forma que aquelas pessoas que estavam ali com Jesus? Situações onde nós nos esquecemos do valor que uma pessoa tem diante de Deus, o Senhor. Muitas vezes, ao invés de abençoar, nós acabamos por ferir com palavras e muitas vezes com ações. Situações em que uma forma de se vestir se torna mais importante do que acolher, cuidar e restaurar a vida de uma pessoa. Aquele cego, ele passava por lutas. Talvez o maior desejo do coração dele era impossível para os homens. Eu imagino que aquele cego, ele não mais sonhava em poder enxergar. Mas de repente, Jesus, aquele que é Senhor do impossível, faz com que o impossível aos homens pudesse ser possível mediante o poder de Deus. Queridos, as pessoas pelas quais Jesus morreu são pessoas que precisam
ser conduzidas a se tornarem discípulos de Jesus, para que rios de águas vivas possam fluir dentro dos corações. Agora, aquele cego, ao passar por lutas, ele carregava grande sofrimento. Você tem passado por lutas na sua vida? Uma coisa é muito real. Da mesma forma como Deus transformou a luta e a dor daquele cego em oportunidade de glorificar a Deus, o Senhor também pode fazer isso nos momentos de luta e batalha que você tem enfrentado. Sabe para quê? Para que possa demonstrar o poder de Deus e que Deus seja exaltado e glorificado por tudo isso. Agora, para que isso aconteça, nós vamos ter que sondar o nosso coração com relação à forma que nós interpretamos as lutas que vêm sobre nós. Como nós enxergamos as batalhas que vêm na nossa vida. Isso vai justificar muitas coisas. Sabe por quê? Porque se as batalhas no seu coração têm sido apenas sofrimento, ou você tem encontrado um propósito maior em meio a tudo isso? Será que a batalha é simplesmente batalha? Será que a batalha é simplesmente para sofrer? Será que a batalha é simplesmente para que possa machucar? Ou será que existe um propósito em meio a tudo isso? Queridos, tem pessoas que se submetem às vezes a uma vida simplesmente de medíocre relacionamento com Deus, por não compreender verdadeiramente os propósitos de Deus em todas as situações da nossa vida. Eu fico imaginando aquele cego, desde criança. Criança é criança em qualquer momento da história, gente. Dá para imaginar o quanto ele foi rejeitado, talvez tenha sofrido bullying, ficado triste. As pessoas se afastavam porque diziam, olha, tem pecado aí, tem alguma coisa aí que fez com que ele fosse desse jeito. E esse sofrimento foi carregado ali no coração daquele homem. Queridos, nos dias de hoje existem pessoas que vivem as suas vidas aprisionadas por uma teologia distorcida, onde transferem a maldade humana para os atos de Deus. O ser humano é vingativo. Você pisa no pé, é natural ele querer dar o outro pé. Jesus fala disso a respeito de quando um dá um tapa de um lado, dá o outro, oferece também a túnica. Isso não é natural. Mas muitas pessoas, elas acabam transferindo a maldade humana para os atos de Deus. Homens e mulheres, gente sérias com Deus, que acorda no céu e às vezes dorme no inferno. Isso porque não entenderam o que é verdadeiramente a graça de Deus. Pessoas que, ao viverem experiências ruins em suas vidas, acreditam estar sendo punidas pelo Senhor por causa de algo que fizeram ou deixaram de fazer. Cá entre nós, você já sentiu alguma vez na sua vida algo de ruim que aconteceu e que você pensou, meu Deus, isso está acontecendo por causa daquilo? Eu estou passando por batalha financeira porque eu não entreguei o dízimo. Já passou? Já passou aí? Queridos, essa é uma teologia distorcida. Sabe por que é uma teologia distorcida? Porque o amor de Deus por você, ele não depende do que você faz. Deus, o Senhor, o ama e quer que você experimente a verdadeira liberdade que somente Cristo, a luz do mundo, pode dar a você. Eu não sei em quais circunstâncias da sua vida, talvez, você em algum momento achou estar sendo punido por Deus. Achou, às vezes, talvez, estar sendo disciplinado por algo que talvez você tenha deixado de fazer e não simplesmente feito. Eu gosto sempre de dizer que as lutas e batalhas fazem parte da vida. Bem-vindo ao mundo de gente grande. As lutas sempre estarão presentes na nossa vida.
Ao olhar para a história de Cristo Jesus, seus discípulos, isso é muito claro. E não só nessas histórias, se nós olharmos lá para o livro de Jó, no momento em que Jó, no capítulo 1, verso 20, ele levantou, rasgou o manto e rapou a cabeça, e depois prostrou-se com o rosto em terra em adoração e disse: saí nu do ventre de minha mãe e nu partirei. O Senhor deu e o Senhor levou, louvado seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou nem culpou a Deus de coisa alguma. Queridos, no coração de Jó existia a convicção de quem era Deus. Ainda que durante o capítulo inteiro existe o conflito do porquê que ele estava passando por tudo aquilo. Mas no final, o Senhor o honra, restituindo tudo em dobro, aquilo que havia sido perdido. Paulo sabia do controle absoluto de Deus sobre todas as coisas. Em 2 Coríntios 12, 9, ele vai dizer: mas ele me disse, minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, alegro-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco, é que sou forte. E esse texto aí, gente? Você consegue olhar para um texto como esse e dizer: alegro-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. Querido, só é possível dizer isso um coração que entendeu que nós não pertencemos a esse mundo. Nós estamos aqui de passagem. Mas enquanto estamos aqui, Deus, Ele nos dá a oportunidade de tirar as vendas dos nossos olhos, para que nós possamos enxergar um plano maravilhoso de Deus para alcançar todos aqueles que aceitarem a Cristo ou entenderem a obra de Cristo na cruz. A essência de tudo isso, queridos, dessa primeira parte aí, desse primeiro ponto, era que aquele cego, ele estava cego fisicamente. Aquele homem estava cego fisicamente. Mas aqueles judeus e religiosos eram cegos espirituais. Eu não sei de que forma que esse texto que compartilhamos e essa palavra, ela cai no teu coração. Mas talvez você, em algum momento da sua vida, ao passar por lutas, talvez você imaginou algo como punição, e Deus está hoje aqui dizendo: olha, a história não é bem assim. Agora, uma coisa eu sei, que por mais dura que seja a luta e a batalha, o Senhor é aquele que é capaz de transformar as dificuldades em oportunidades. Queria que você fechasse os teus olhos, e eu queria que você pudesse refletir um pouquinho a respeito dessa mensagem. Você tem passado por alguma luta na sua vida? Talvez você esteja passando por lutas na sua família. Talvez as suas forças já estão chegando ao fim. E talvez diante de situações como essa, nós corremos o risco de olharmos para as batalhas como uma espécie de punição do Senhor para com a nossa vida. Mas hoje a palavra do Senhor, ela vem para retirar as vendas espirituais do nosso coração, para que a gente não caia na armadilha satânica de acreditar naquilo que não é verdade, naquele que é pai da mentira. E o Senhor, Ele vem para dar-nos a oportunidade de enxergar a verdade, de que Deus tem propósitos e planos para as batalhas que enfrentamos. Talvez hoje você se identifique com a dor daquele cego,
por já ter passado dificuldades na sua vida, rejeições, situações em que as pessoas talvez se afastaram de você. Queridos, Deus nessa noite Ele deseja curar a cegueira da mentira, do medo da acusação. Talvez você, por causa de alguma enfermidade, tenha achado que isso é punição de Deus na sua vida. E hoje o Senhor está dizendo: filho querido, eu amo e desejo que você experimente o melhor, aquilo que eu tenho preparado para você. E o melhor de Deus é a oportunidade que Ele nos dá de termos a salvação e garantia de vida eterna, por causa daquilo que Cristo, Ele fez na cruz do Calvário. Você tem a oportunidade hoje de entregar a sua vida a Jesus, dizendo: Jesus, eu preciso do Senhor para continuar a viver a minha vida. Eu reconheço que sou pecador, mas hoje também eu reconheço que Jesus é aquele que morreu e ressuscitou, para que eu pudesse viver a minha vida e vida eterna. Queridos, você não está sendo punido. No meio da batalha, o Senhor está com você, porque Ele te ama. Te ama de tal forma que a morte na cruz é a maior prova do amor de Deus na sua vida. Será que você é a pessoa que hoje precisa entregar a sua vida ao Senhor Jesus e dizer: Deus, eu quero viver a Tua verdade, eu quero que a minha vida glorifique o Teu nome. Quero que o meu jeito de viver seja um jeito que possa experimentar os propósitos e os planos do Senhor, mesmo em meio às batalhas. Você é essa pessoa que o Espírito Santo de Deus está falando? Se você for, eu queria que você levantasse a tua mão, dizendo: olha, hoje eu reconheço que eu preciso tirar as vendas espirituais do meu coração, para que eu possa entregar a minha vida a Jesus. Existe um toque do Espírito Santo no teu coração? Se existe, eu queria que você levantasse a tua mão e dissesse: aqui, pastor, porque eu vou orar por você. E eu quero ter oportunidade de falar com você. Existe um toque do Espírito Santo no teu coração? Agora talvez a sua luta e dificuldade que você vive não seja algo físico, mas seja emocional. Talvez você olhe para dentro do teu coração e não se sente digno, por causa de coisas que um dia você fez. E hoje o toque do Espírito do Senhor é para que você possa olhar com arrependimento, para que você emocionalmente possa viver a sua vida livre de toda acusação. E para isso você vai pegar aquilo que Deus, o Senhor, tem trazido à sua mente, e você precisa pedir perdão. Sabe por quê? Porque não existe condições de pecados caminharem juntamente de uma vida com Jesus. E talvez hoje você tenha a oportunidade de reconhecer erros e dizer: Senhor, em nome de Jesus, eu peço perdão por causa disso que eu fiz. E o Senhor é aquele que é poderoso para perdoar pecados e purificar de toda iniquidade. Jesus, a luz do mundo, o Cordeiro de Deus que perdoa pecados, Ele é aquele que irá conduzir você para o restante dos seus dias. Quero convidar você a ficar de pé. Fique de pé neste momento. Olha aqui para mim, só um pouquinho. Queridos, hoje eu e você, nós temos a oportunidade de olhar para Deus e saber quem Ele é. E nós temos a oportunidade de olhar para o Senhor e para aquilo que Ele deseja de nós. E nós temos a oportunidade de vivermos livres de toda acusação.
E isso só é possível por causa daquilo que Cristo fez na cruz do Calvário. E a atitude dele de se entregar, morrer e ressuscitar, é essa atitude que nos traz esperança dentro do nosso coração. E nós vamos terminar esse culto exaltando o nome de Deus, porque isso só foi possível por causa daquilo que Ele fez. E eu queria que nós lêssemos juntos um último texto, lá de Filipenses, no capítulo 2, versos de 9 a 11. E nós vamos ler tudo numa só voz, todos. Vamos, 1, 2, 3 e... Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia! Que essa verdade tome conta do nosso coração, e que nós sejamos uma geração de adoradores, remidos pelo poder do Espírito Santo, que viva a verdadeira liberdade que somente Cristo nos dá.